Olá pessoas, Rafa Dantas aqui e vamos lá dar uma folheada na edição número 15 da Homens, que teve o Tony Prado na capa, mas vamos falar sobre isso tudo já, quando a gente for folhear essa edição, que eu vou trazer mais uns babadinhos e fofocas internas pra pesar um pouco mais o clima, porque sempre que tem Homens a gente tá dando uma pesada do clima, né gente? Mas enfim, faz parte, e a realidade era esta. Só que antes de começar, eu vou pedir de sempre, deixa um like aqui no vídeo, aproveita para comentar, quero saber o que vocês acham de todas essas polêmicas, compartilhe o vídeo, se não for inscrito no canal e chegou até aqui, se inscreve no canal, gente, vem saber tudo sobre essas publicações todas e seguir aqui, ó, nesse trabalho junto comigo e vamos lá folhear a edição número 15 da revista Homens. A edição número 15 da revista Homens trouxe puro tesão. Sonho molhado, Tony Prado deixa cair a toalha e revela a virilidade de um macho brasileiro. Dino de Marco, hemorroidas, Carlinhos Brasil e conto erótico. E vamos lá dar uma olhada no que estava rolando nessa edição aqui. Logo aqui no começo tem o editorial, o índice, né, dizendo tudo o que ia acontecer, e tinha na página 34 ia ter o segundo ensaio, e na página 16 tinha o Tony Prado. Estava aqui, ó, tudinho como ia rolar na edição. Vamos pro editorial! Pra quê? Vamos editorial. GL, o quê? Aqui está. E vamos lá. Vou ler ele pra vocês, depois eu vou contar umas coisinhas. Volta e meia chegam correspondências aqui na redação se referindo a Homens como uma revista GLS. GLS entre aspas. Para começo de conversa, aqui ninguém concorda com a tal sigla. Quê? Esse termo nada mais é do que uma forma de fugir da palavra gay. Não é. Mas enfim, vamos lá. Ao invés de falar que um determinado bar ou boate é dedicado ao público gay, disse que é GLS. Ou seja, no final das contas, prevalece mesmo o autopreconceito e a covardia de assumir-se gay. Mona, você é maluca? Tem até sauna e filme pornô GLS por aí. Para quem ainda não está familiarizado com o termo GLS, o G é de gay, o L de lésbica e o S de simpatizante e uma interrogação. Eu acho que não deveria colocar uma interrogação. Se informe melhor sobre, né? Antes de escrever um textão todo desse aqui cheio de close errado. Mas vamos lá. Então eu pergunto, há alguma coisa nessa publicação dedicada às lésbicas? Alguém já viu uma xoxota aqui na Homens? Que deselegante. Né? Totalmente. Então como dizer que somos GLS? Não somos e dizemos isso com orgulho, sem tentar mascarar nada com siglas tolas. Coragem, né? Tem gente que tem coragem. Somos gays, assim como todas as letras, e não temos medo de levantar esta bandeira. E por falar em orgulho, que é o que devemos ter e cobrar de nossos companheiros gays, recentemente participei de 2 eventos relativos ao tema. Ambos provaram que conscientização não precisa ser uma coisa chata. O primeiro foi o Summer Hits em Londres, uma super festa para gays e lésbicas em um parque enorme, com direito a várias tendas, cada uma tocando uma música diferente, lojas de CDs, sex shops, comidas e muita paquera, apesar da chuva que não deu uma brecha. O outro evento foi o Gay Games em Amsterdã, uma variação das Olimpíadas, só que mais divertida. A cidade ficou lotada de bibas de todo o mundo e a festa rolava durante todo o dia, emendando pela madrugada fora. A principal sauna da cidade tinha fila na porta até depois do sol raiar, uma verdadeira loucura. Nas 2 festas todos estavam muito felizes de serem gays e não temiam mostrar isso a ninguém. Nem tampouco se escondiam atrás de siglas idiotas para não assumirem sua sexualidade. Loucura. Em suma, GLS é o cacete, aqui todo mundo é gay. Uma coisa, alguns vídeos atrás eu fiz um vídeo aqui com a energia baixíssima por causa do editorial da Homens, que é pesadíssima, e eu fiz muita associação entre a Homens e a Sui Generis, que se dizia uma revista muito descolada pra frente, e uma revista GLS. A Sui Generis adorava dizer que era uma revista GLS. E eu fico falando que uma é braço da outra, uma é braço da outra. Gente, uma é muito mais do que braço da outra. O diretor de redação da Homens é o mesmo diretor de redação da Sui Generis e editor da Sui Generis. É basicamente a mesma coisa, só que desmembrada, lançada em 2 revistas distintas. Então não tem como eu jogar o peso desses editoriais completamente equivocados, escritos pelo
editor, no caso da Homens, que não era o editor da Sui Generis, mas o editor da Sui Generis era o diretor de redação da Homens, colocar todo mundo no mesmo balaio. Porque se o superior lia isso e aprovava, compete-se que ele concordava. E você descrever a sigla GLS como se fosse uma coisa negativa, uma vergonha de assumir a sua homossexualidade, é tão equivocado pelo simples fato de você não entender a razão pela qual se existe a sigla GLS. Porque a sigla GLS, ela existia justamente porque estamos todos dentro do mesmo espectro que sofre sobre o mesmo preconceito. Eu sei que a Homens, ela não tinha nada do editorial dela voltar realmente para as lésbicas. Mas você, como eu falei da G no último vídeo, se você tem um editorial que você educa os gays sobre toda a sigla GLS, de certa forma você acaba se encaixando nisso também, porque você ajuda a quebrar com os preconceitos até mesmo entre os seus. E isso aqui, ele reforça o preconceito de gays contra lésbicas, lésbicas contra gays, e faz entrar uma contenda entre o meio onde a gente deveria estar vivendo em harmonia para lutar em prol dos mesmos direitos. Você desconsiderar a sigla S na época que existia, que era os simpatizantes, também é de uma ignorância sem fim. A Ana Fadigas, ela é uma mulher heterossexual. E ela é uma das simpatizantes que mais contribuíram justamente para que a gente, que não consegue alcançar certos lugares por sermos gays e lésbicas, chegássemos em lugares que a gente não conseguia justamente por sermos gays e lésbicas. E ela, sendo uma mulher heterossexual, ela serve como simpatizante, como uma aliada, e ela conseguia chegar em lugares que a gente não conseguia por causa da homofobia, por causa do preconceito. Então ter esses aliados que dão voz pra gente em lugares onde a gente não pode estar, porque existe um preconceito que impede que a gente chegue lá, é muito importante. Então é por isso que eles foram absorvidos dentro da sigla, porque eles eram justamente aliados que faziam toda a diferença para que o movimento ganhasse justamente essa projeção na sociedade e que as nossas vidas fossem cada vez mais normalizadas por causa desse poder que eles tinham de chegar em lugares que a gente não conseguia chegar, por justamente sermos gays e lésbicas. Eu não entendo essa aversão à sigla, quando a sigla é justamente para cada vez mais unir a gente, e ele cria todo esse texto com esse orgulho em separar. Aí me dá mais ranço ainda justamente de saber mais uma vez, e agora confirmando, porque eu fui lá ler o editorial da Sui Generis antes de vir falar nesse vídeo, que a pessoa responsável era a mesma responsável pelas duas revistas. Então como é que você pode fazer o editorial de uma revista que você é totalmente pró-GLS, inclusiva em todo o espectro das nossas vivências da sociedade, e tem uma outra revista que você está fazendo ela mais voltada para o público gay, e não aproveitar essa oportunidade para educar os gays, mas não, criar mais dissensão entre a mesma sigla. Pra mim não faz sentido algum, gente. Não faz sentido algum. Tá, comigo não tem essa, eu vou falar mesmo. Aqui tem mais uma chargezinha da mulher que tá com seu namorado e que ela vai brincar com ele. Se o dado sair uns números, ele pega a mulher. Se o dado sair outro número, ele vai ter que pegar homem na frente dela. E ela tem dado viciado e fez ele pegar, foi homem mesmo. Aqui no Então Tá, noite, furacão de Barbacena. Tem uma entrevista com o Cabé Araújo. O promotor Cabé Araújo tem uma história de deixar muita do furacão de cabelo em pé. Quando era adolescente, teve um caso com um padre de sua cidade no interior de Minas Gerais. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. O resultado do afé foi que o rapaz precisou sair fugido da cidade. Serviu à marinha, mas enveredou pela carreira de fotógrafo. Ficou conhecido na cena carioca por cobrir a noite para a revista Sui Generis. Durante um período foi responsável pelos ensaios da Homens, clicando nada menos que Fábio Scorpio, Max Júnior e Fabian, entre outros. Hoje trabalha como promotor de boate Bunker 94, que sofreu mudanças radicais recentemente. Da noite para o dia, a sua história com o padre virou manchete em Barbacena. Vou ler essa entrevista pra vocês, gente, porque é bem interessante. Como foi que tudo aconteceu? Eu tinha 16 anos e fui seduzido porque era muito garoto e me deslumbrei com aquela vida agitada de muitas viagens. Mas como ele se aproximou? Na própria igreja. Era uma cidade pequena, a gente se conheceu, então comecei a frequentar a igreja e a casa dele. Acabamos nos envolvendo, mas nunca sexualmente, nunca teve transa. Vocês nunca transaram? Não, foram só sarros, mão aqui e ali. Você era uma pessoa religiosa? Muito. Ia à missa todo domingo, rezava antes de dormir. Achava que estava cometendo algum pecado? Sim, mas também achava que o pecado maior era dele. Eu era uma criança do interior que não sabia de nada e ele era um padre adulto me seduzindo. Não se mete com criança, não! Vagabunda!
O que você achava desta relação? Achava uma bosta, porque na verdade não era uma relação. Era uma tentativa da parte dele e eu fugindo, não querendo, mas ao mesmo tempo permitindo algumas coisas. E quanto tempo durou? 1 ano. O que seus pais falaram quando descobriram? Eles nunca se meteram muito na minha vida, mesmo quando era criança. Peraí. Sempre fui muito livre para fazer o que quis, até porque fui sempre muito independente. Como foi a reação da cidade? Foi horrível. O padre foi expulso e eu saí meio que fugido. Hoje em dia é tudo normal, todo mundo sabe que o culpado não fui eu. Por que decidiu vir para o Rio? Tinha 19 anos e queria ser militar. Fui servir a Marinha. E como foi na Marinha? Conheci muitas pessoas legais, ralei muito, descobri muitas coisas da vida, mas não me envolvi com ninguém no quartel, embora tivesse muita vontade. Nunca rolou nada. Rolou paquera. Um sarro, uma mão no pau aqui, uma mão no pau ali, mas nunca concretizei nada, pois já estava namorando. É verdade que todo mundo fala da Marinha? É verdade, uma putaria só. Todo mundo fode todo mundo. Bota na cara, bota onde quiser. Quando você começou a fotografar? Quando ainda estava no quartel, comecei a trabalhar como fotógrafo. Você vai lançar um livro de fotos? E vem mais perguntas. Você já foi fotógrafo da Homens? As pessoas acham que rola muita sacanagem nos sets. Qual a verdade das sessões das fotos? Pelo menos comigo nunca rolou sacanagem nenhuma. Sempre encarei como profissão mesmo. O modelo era como se fosse um objeto. Embora com alguns desse vontade, mas nunca rolou nada não. O que fazer quando o modelo não se cita? Não sei, pois todos os modelos que fotografei se citaram sem problemas. O Max, o Fábio de Manaus, aquele Deus maravilhoso, quisera ter sobrecarregado com ele. Safada. E aqui pergunta o que achou dessa experiência e tudo mais. Achei interessante essa entrevista aqui com o promotor Cabé Araújo. Então tá, top deck Carlinhos ou Carlinha. Inspirado pelo filme Vitor ou Vitória, o mineiro Carlinhos Brasil sempre se desmonta no final de suas apresentações. O nome masculino é uma estratégia para valorizar o artista e não o personagem. E veio uma entrevista com ele também. Eu achei a entrevista do Cabé muito interessante porque ele fala de um ponto de vista muito real sobre as vivências dele e não como uma questão, como se fosse um tabu, ou que ele se aproveitou dessas questões, falando justamente que as Forças Armadas é toda cheia de homossexual e que eles continuam sendo homofóbicos, que aqui os padres seduziam as crianças mesmo e que a igreja tenta tanto abafar isso tudo. Então eu acho bem interessante trazer essas coisas à tona. Então tá, pornô brasileira por trás das câmeras. Ator de filmes pornôs desde o início do ano passado, Fernando Meirelles já trabalhou em 8 títulos da série Brazilian Boys, do produtor Maurício Moraes. Aí fala sobre o Fernando, uma entrevista com ele, como foi se inserir nessa indústria. Aqui no Então Tal também tem Negócios, um sonho sobre o vapor. Márcio Torres trabalhava como designer gráfico na Confederação Nacional da Indústria, entretanto tinha um sonho, queria abrir uma sauna com todos os atributos que achava que faltavam às outras. E acabou conseguindo abrir a sua sauna na Tijuca, no Rio de Janeiro. E aqui ele fala tudo sobre seu novo empreendimento. Aqui tem, então tá, Acho Pornô 6, Dino de Marco, mais 2 dicas de filme de sobrecarregância. E depois disso, vem o Dr. Cock, Probleminha Delicado. Uma bundinha perfeita e gostosa não é para qualquer um, é para quem sabe se cuidar. E era um texto todo falando sobre como é a evolução das hemorroidas. Pelo menos ele estava dando dicas bem legais, gente. No outro foi sobre higiene peniana e agora aqui tá falando para como você se cuidar para justamente não ter hemorroidas. Muito interessante. A arte de tirar tudo. E vem o ensaio do Tony Prado, que era stripper lá do Meia, gente. Eu sou do Meia, eu morava no Meia, no Rio de Janeiro. Ele é de lá, ó, conterrâneo de bairro. Do Meia, aí aqui tava começando a carreira como stripper e conta um pouco da biografia dele. Ele acabou conseguindo muito sucesso nessa área, o Tony. Aí aqui tem uma entrevista com ele. Ele trabalhou com isso por muitos e muitos anos. Fala que teve muitos casos com famosos que contratavam o serviço dele. Em 2011, ele foi atacado fazendo um show. Morderam o Bilal dele, ele colocou o Bilal um seguro. Achei essas notícias todas. Ele acabou lançando um livro há pouco tempo atrás, falando dos bastidores de tudo isso que aconteceu na vida dele. E aqui acabam perguntando, né? Como é o assédio dos gays? Eles olham, jogam piadinhas e seguem no meio da rua. Você já transou com um homem? Já rolou um boquetezinho. Como é que foi? Não foi porque eu quisesse, não queria, mas tenho minhas necessidades também. Como assim?
Fiz por grana. A maioria dos strippers faz muito por grana, muito programa. Eu ainda não faço, mas não sei como será o dia de amanhã. Posso precisar fazer. As pessoas contam que começaram assim, só faziam show, mas a necessidade foi pintando e aí acabam indo pro lado do programa também. Cara, eu entendo muito esses rapazes dessa época aqui, que era uma época que não existia redes sociais, nada dessas coisas, em que, às vezes, por necessidade, muitos rapazes que posam pra homens, tipo assim, ó, vieram do subúrbio do Rio de Janeiro, vieram do Meia, então você vê que não eram pessoas com poder aquisitivo, elas estavam tentando crescer na vida de alguma forma. E às vezes vão pro lado do stripper e, às vezes, a oferta é grande, aí muitas vezes acabavam indo pro lado da prostituição também. Você vê que era mais por uma necessidade financeira do que por orgulho de estar fazendo isso porque gostava de fazer. Não os strippers, estou falando mais a parte da prostituição. Mas... E muitos deles, tipo, quando conseguem se reerguer não, né? Quando conseguem se estabelecer na vida com outras carreiras, às vezes é um passado que eles não gostam de lembrar. E tá tudo bem. E a gente vê hoje em dia um movimento completamente contrário. A gente vê muitas meninas que entram para plataformas adultas, de certa forma vendem seus corpos online, né? São pessoas que já estão estabelecidas muitas vezes nas suas carreiras, médicos, advogados, engenheiros, e começam a fazer isso já sabendo a repercussão que vai dar essa exposição. Então entende-se muito melhor que essas pessoas já sabem os bônus e os ônus dessas escolhas. Elas estão lá pra peitar e, tipo assim, botar a cara pra jogo. E muitas vezes os meninos que posaram naquele passado, eles fizeram tanto por necessidade que depois que o tempo passa, dá pra entender que eles não queiram mais que isso seja trazido à tona, porque não era a escolha deles, tipo assim, de primeira opção na vida, né? Mas foi o que pôde ter sido feito na época quando eles queriam justamente ter algum tipo de recurso para tentar crescer na vida. A gente entende que é um movimento diferente do movimento de hoje em dia. Eu super entendo, sabe? E muitos rapazes não querem mais falar sobre isso, foi um passado que ficou lá atrás, é um passado que eu não sinto orgulho, foi uma coisa que eu fiz porque eu tava precisando realmente da grana. E tá tudo bem, sabe? Respeitar esse lado. Eu acho que tá tudo bem. E aqui tem o ensaio dele é bem bonito. Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, nessa época a Homem estava com um material muito bom de impressão, um crochê bem grossinho, o ensaio dele bem legal. Vale bastante a pena, ensaio Antônio Prado. Bastante a pena mesmo. Aqui é só uma foto para mostrar a neca do boy. E o Rafa, a gente tem colecionado alguns livros diferentes no masculino. Esse estilo de foto que corta o pescoço e a perna, parece que é um estilo que alguns fotógrafos seguem mesmo, sabe? A gente ficou meio impressionado, que é uma coisa pra gente que achava, tipo, por que não mostraram a cabeça, o corpo inteiro? Mas é um estilo que muitos fotógrafos acabam seguindo mesmo, pra mostrar só esse foco numa parte específica do corpo do boy. Aí aqui tem A Noite e a Despedida, o conto do Valdir Leite. Aí segue o conto bem longo, e logo depois já encaixa direto no ensaio do Sandro Martins. Um ensaio também ao ar livre, nesse caso aqui, né? O outro foi na boate, o ensaio foi na Leboy, do Tony Prado. Ele aqui no ensaio ao ar livre, com o Sandro Martins. Foi um ensaio bem legal também, bem fotografado, fotos bem bonitas. Aqui dá pra mostrar, acho que dá. Bem legal o ensaio dele. Aqui ficou o rosto dele na sombra. Acho que era essa a ideia mesmo da foto. Aí aqui vem os classificados, que começou a ficar bem longo, com bastante fotos. Não dá pra mostrar porque as fotos são bem explícitas. E aqui chegamos nas cartas, que é o final dessa edição, com o Marcelo Gomes e muita gente pagando muito pau pra ele, literalmente. Garotão anti-AIDS. Embora o Marcelo Gomes seja muito garoto para meu gosto, ele enche a vista. Confirma minha teoria de que nada como um necão gigantesco para evitar a AIDS. Quê?
pois não se pode dar porque dói e não se pode chupar porque engasga. Jesus! Meu Deus! Mas olhar não tira pedaço, e mesmo se tirasse, ele tem tanto que não faria falta. Entre tapas e beijos. Mais uma vez vocês mostraram que não estão brincando em serviço ao nos presentearem com esse garotão gostoso e maravilhoso que é o Marcelo Gomes. Não dá pra resistir a uma neca dessas. Essa carinha de anjo e essa bunda que merece umas mordidas. Marcelo é um homem a ser disputado a tapas e beijos. Ele é todo gostoso, de preferência da cintura pra baixo. E é isso. Aí aqui, Dr. o quê? Gostaria de sugerir fotos com modelos negros, índios, orientais ou descendentes dos mesmos. O Brasil é tão multirracial, talvez seja isso que o faça tão bonito. Acho a sessão dedicada às drags cansativa. E aproveito para perguntar o que quer dizer Dr. Cock. Chuchu, cock em inglês quer dizer neca. E aqui mais uma vez os gays falando tipo assim, ó, chega dessa coisa inclusiva, gente, tira as drags daqui. E é isso. E com um editorial desse que tipo, GLS nada, é só gay mesmo, cada vez mais segregando tudo que faça parte do resto da legenda, essa era homens. E essa foi a edição número 15, que acabamos de folhear. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, antes de ir embora, de deixar um like aqui, deixar um comentário, compartilhar o vídeo. Se chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E na semana que vem vou trazer para vocês um vídeo bem ilustrativo e explicativo sobre o nascimento da íntima. Chegou esse momento. Chegou esse momento porque passei da edição chave que eu queria passar da G para poder falar da íntima. Eu queria ter falado primeiro da edição do Matheus Carriere, que foi que deu o boom dos famosos em capas de nu masculino. Justamente para agora poder falar da íntima com mais propriedade e dizer como as outras publicações gostavam muito de surfar no sucesso da G Magazine maravilhosa. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até já já.